Os ministros das Relações Exteriores da OTAN estão reunidos hoje em Bruxelas. Os países da Aliança Militar discutem um apoio de longo prazo para a Ucrânia, incluindo um fundo de 5 anos, no valor de 100 bilhões de euros. A nossa correspondente na Europa, Priscila Yasbeck, está acompanhando esse assunto e vai conversar agora com a gente. Pri, traz um pouco da expectativa com relação à aprovação desse pacote, porque sabemos que quando fala-se em dinheiro sobre guerra na Ucrânia, os ânimos ficam mais exaltados, né? Exatamente, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Então, os ministros de Relações Exteriores da OTAN, aliança militar formada por países do Ocidente, tanto por Estados Unidos quanto países europeus, comemoram hoje os seus 75 anos. Então, a aliança foi criada há 75 anos, justamente com o objetivo de frear os ímpetos da, então, União Soviética. E agora, então, os líderes voltam a se reunir nesse aniversário de 75 anos, mais uma vez discutindo, então, como frear os ímpetos da Rússia, que está em guerra com a Ucrânia, e no centro dessas discussões está esse pacote, então, de 100 bilhões de euros. Já houve algumas falas de líderes importantes. O Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, disse que é preciso mudar a dinâmica de apoio da aliança à Ucrânia. Ele disse que é preciso que a aliança garanta uma assistência de segurança fiável e previsível à Ucrânia a longo prazo, para que a aliança seja menos dependente de apoios voluntários e de planos de curto prazo, e que a aliança tenha uma previsão de planos plurianuais. Por que Jens Stoltenberg fala sobre isso? Por causa de uma possibilidade de vitória do ex-presidente americano Donald Trump nas eleições americanas. Trump, durante o seu primeiro mandato e também agora durante a campanha, vem fazendo ataques à OTAN e vem colocando em dúvida, inclusive, o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Inclusive, aliados de Donald Trump no parlamento americano, no Congresso americano, têm barrado aquele pacote de 60 bilhões de dólares em fornecimento de ajuda e armamentos à Ucrânia. E aí, então, esse plano que está sendo discutido em Bruxelas pela OTAN agora é visto como um plano à prova de Donald Trump. É isso que se fala, então, nos bastidores. Também outros líderes já demonstraram o seu apoio. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Letônia disse que essa é uma proposta muito boa. O ministro das Relações Exteriores da Polônia disse que apoia esses esforços de Stoltenberg, e também a ministra de Relações Exteriores do Canadá. Então, todos esses líderes falando sobre a importância de fazer com que esse plano, que seja um plano à prova de Trump, um plano também mais duradouro, passe durante essa reunião. Também o secretário de Estado americano, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, participa dessa reunião. Ele estava aqui em Paris até ontem, e aqui em Paris, inclusive, ele tinha falado sobre a importância do apoio contínuo à Ucrânia, e também falou sobre a conversa e as discussões para que a Ucrânia faça parte da OTAN. Lembrando que a Ucrânia, ela vem reivindicando já há alguns anos a entrada na OTAN. Esse é, inclusive, um dos motivos que o presidente russo Vladimir Putin cita para ter invadido a Ucrânia, o fato da Ucrânia tentar entrar na aliança militar. E, inclusive, também esse é um assunto que está sendo discutido nessa reunião, já que os líderes, eles apoiam a entrada da Ucrânia na OTAN, mas falam que isso não vai ser possível enquanto a Ucrânia estiver em guerra com a Rússia, porque isso poderia gerar uma escalada muito forte das tensões, inclusive com alguns líderes. O próprio Joe Biden já falou isso anteriormente, dizendo que se a Ucrânia entrasse na OTAN, isso poderia, inclusive, levar a uma terceira guerra mundial. Só uma curiosidade, Carol, para entender um pouco desse contexto e para finalizar aqui a minha entrada. Em 2004, que foi só 15 anos depois que começou a dissolução do Pacto de Varsóvia, que era o pacto entre as repúblicas soviéticas e também países socialistas orientais. Depois que esse pacto começou a se dissolver só em 1989, só 15 anos depois, todos os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia já estavam dentro da União Europeia ou dentro da OTAN, e isso é um motivo de muita irritação para o presidente russo Vladimir Putin. Volto com você. Obrigada, Priscila. Vai atualizando as informações para a gente sobre essa reunião que acontece em Bruxelas.